Em busca de apoio para sua candidatura à presidência nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro organizou, na noite desta segunda-feira, um jantar para lideranças partidárias. Participaram Antônio Rueda, do União Brasil, Valdemar Costa Neto, do PL, Rogério Marinho, também do PL do Rio Grande do Norte, e Ciro Nogueira, do Progressistas. Marcos Pereira, líder do Republicanos, também foi convidado, mas não tinha agenda. No fim do encontro, o senador Rogério Marinho falou à imprensa sobre a reunião. Segundo o senador, Flávio apresentou o projeto que tem para o país e colocou as condições da sua campanha. Em nenhum momento o Flávio colocou que a sua candidatura era um balão de ensaio. O fato de que a candidatura do senador Flávio é uma candidatura para valer, né? E é evidente que há uma responsabilidade tanto do presidente do PP como do presidente do União Brasil, para que eles possam conversar com as suas respectivas bancadas, com governadores, com atores políticos que estão espalhados por todo o país. Horas antes, durante um compromisso em Curitiba, Ciro Nogueira, do PP, admitiu a proximidade com Flávio, mas afirmou que política não se faz só com amizade. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Hora de ir para o nosso telão para ouvir a nossa analista, a jornalista Berenice Leite. Bom dia para você, Berenice. Seja muito bem-vinda. Boa terça-feira para você. Muito bom tê-la conosco mais uma vez. Ô, Berenice, antes de te ouvir, quero dizer o seguinte: o que a gente acompanhou aí nas últimas 48 horas, 72 horas, depois desse anúncio de Flávio Bolsonaro? A entrada do Flávio Bolsonaro nessa disputa gerou, de certo modo, o ceticismo em algumas pessoas, uma divisão também entre os partidos do chamado Centrão, de outras lideranças conservadoras. Há uma preocupação clara no Centrão e na direita também de que múltiplas candidaturas pulverizem esses votos nas eleições do ano que vem. Temos outros nomes aí nessa corrida eleitoral, há uma previsão disso. A gente viu também que o Centrão claramente demonstra uma preferência por perfis considerados mais competitivos, com menor rejeição, como o próprio Tarcísio de Freitas, que falou aí agora há pouco, o Ratinho Júnior. O que você conta pra gente? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a nossa audiência. Que bom estar com vocês aqui em mais um dia da semana que promete trazer ali muitas surpresas e articulações, talvez definições em relação a pedidos feitos ali pelo senador Flávio Bolsonaro no dia de ontem. Bom, Daniel, olha, em relação à expectativa do Centrão, vamos colocar aqui, né, em pratos limpos. O Centrão não esperava essa indicação do senador Flávio Bolsonaro para pré-candidatura em 2026. E eles têm um candidato preferido, que é Tarcísio de Freitas. Esse é o ponto. Tarcísio ontem já se manifestou em extrema lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiando, foi o primeiro ator político, digamos assim, que se manifestou publicamente, apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ontem, ao longo do dia, nós tivemos, inclusive, alguns acenos e parte da imprensa também querendo colocar o senador Flávio Bolsonaro numa postura de isolamento, o que não está acontecendo isso, né? Na verdade, o que nós temos são partidos de centro, a exemplo do PP e do União Brasil, que acabaram ali, como eu disse, sendo pegos de surpresa, mas nesse momento eles sentam para conversar e sabem que o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro vale muito, daí descartar, né, uma possível acoplação junto ao PL, fica difícil de ver ali, né, um partido, uma chapa de centro-direita que avance nesse sentido. Então, o que é plausível nesse momento, né? A gente tem os partidos republicanos, PP e União Brasil. Esses partidos agora precisam escolher pelo menos um ator político, e aí nós temos o nome de Tarcísio, que já sai nesse momento de jogo, até porque ele fala em uma reeleição, pelo menos nesse primeiro momento, lá no governo de São Paulo. E agora os partidos de centro
tem um recuo em relação à pauta da anistia, Daniel. O senador Flávio Bolsonaro, no dia de ontem, ele estava acompanhado, inclusive, com o Rogério Marinho, que concedeu essa entrevista no final da reunião. E eles, claro, querem aprovar a anistia. Isso nunca deixou de ser uma discussão. Quando os partidos de centro são pegos de surpresa nessa indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual é o recado que se passa? Ou vocês apoiam e votam a anistia junto conosco, ou o nosso capital político não vai ser simplesmente transferido para o candidato que vocês querem. Esse é o recado, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro passa nesse momento. Mas é claro que a imprensa tenta a todo momento descredibilizar essa candidatura, fala inclusive em rejeição, como você muito bem colocou, e eles apostam nisso para tentar convencer, além de um clima de tentar ali distensionar e falar, olha, Flávio, eu acho melhor você renunciar. O que acredito que nesse momento não vai acontecer, Daniel. Pois é, agora essa eventual insistência de Flávio Bolsonaro pode levá-lo a concorrer, será, Berenice, de uma forma isolada, apenas com o apoio do PL? Porque o que a gente acompanha é que essa movimentação de momento de alguns partidos, como você citou, não só da velha imprensa, da velha mídia, mas também dos partidos como o PSD, é de apresentar projetos próprios. União Brasil tem alas que são muito resistentes a composições com aliados de Jair Bolsonaro. Como é que você avalia? Daniel, o Centrão tem duas opções. Ou eles apoiam a candidatura, o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ou eles vão ter que apresentar uma terceira via. E nós já vimos em todos esses históricos aí de eleições presidenciais que terceira via nunca chega no segundo turno. Então é como eu disse, se o Centrão, nesse momento e até o final ali de 2026, né, continuar nessa de querer optar por uma terceira via, ao invés de entrar junto na campanha com o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles simplesmente vão ficar fora das eleições e sem nenhuma chance de entrar, de fazer parte da chapa presidencial que vai ser eleita no ano que vem. É claro que, nesse momento, o senador Flávio Bolsonaro, o PL, busca essas alianças com pelo menos 3 partidos. E aí temos esse bloco de republicanos, PP e União Brasil. Mas é importante dizer aqui, ainda ontem saiu uma pesquisa do Instituto Veritas que aponta que se hoje fossem as eleições, teríamos um empate técnico, ou seja, por mais que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja há mais de 100 dias, né, quase 150 dias praticamente, 120, sem poder dar entrevistas, preso, ainda que sabemos que esse julgamento foi um julgamento político inelegível, o seu capital político continua intacto. E a transferência de votos para o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, quem é de fato bolsonarista, não vai mudar de time. Agora, existem sempre aqueles que são o nem-nem, né? Nem Bolsonaro e nem Lula. Esses, obviamente, vão optar pela terceira via, que nunca chega, como eu disse, no segundo turno das eleições presidenciais. Então, eles falam nesse momento que o senador Flávio Bolsonaro está isolado, que ele não tem valor para negociar. Como não? O principal capital político, né? A transferência de votos, o bolsonarismo, isso é o maior capital político que a direita tem nesse momento, né? Que o senador Flávio Bolsonaro coloca as cartas na mesa e aí cabe agora esses partidos fazerem parte dessa chapa que tem chance de vencer as eleições no ano que vem ou ser uma terceira via que vai ser descartada certamente no segundo turno, Daniel. Como avalia também a nossa audiência, Berenice Leite, o Tony Silva chama a minha atenção aqui, só apoio do PL... Temos quase 60 milhões de votos. De fato, o capital eleitoral de Jair Bolsonaro ainda é muito forte. Lembrando que de 4 anos, de 2018 para 2022, Bolsonaro ainda ganhou 1.700.000 votos em 4 anos. Em 2018, ele teve 46% dos votos válidos no primeiro turno. E em 2022, isso daí aumentou exponencialmente. Ele chegou a ter, no primeiro turno, 51.070.000 votos. É isso, o capital eleitoral, ele pesa muito mais do que as alianças? As alianças fazem parte, né? Ajudam
até mesmo nesse momento, o que a gente pode dizer do perfil do senador Flávio Bolsonaro? Ele transita muito bem com esses partidos de centro, né? Diferente do que muitos políticos falam por aí, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, à época, não soube ali articular com os partidos de centro, né? Que ficou isolado. Percebam que é a mesma narrativa daquela época, eles tentam pregar nesse momento. Mas o senador Flávio Bolsonaro, você percebe até no discurso dele, para aqueles que reclamavam que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, falava palavrão, esse não é o perfil do Flávio Bolsonaro. E, nesse sentido, nós podemos dizer até que nós temos um Bolsonaro melhorado, né? Que fala com diplomacia, né? E sabe se articular ali, transita muito bem junto aos partidos de centro. Então, acredito que só tem a ganhar nesse momento, e os partidos de centro que fecharem com a direita, certamente vão entrar na chapa presidencial com muita chance de vencer no ano que vem. O fato é, o que está pegando, Daniel? Flávio Bolsonaro colocou o seu preço. O preço é a anistia. Anistia não só para o pai dele, como também para todos aqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro e perseguidos políticos há anos anteriores. A anistia é ampla, geral e restrita. Esses partidos que alguns meses atrás já teriam acenado que de fato iam apoiar a anistia, recuaram. É por isso que hoje, até hoje, a anistia não foi pautada. Porque o que eles querem? Eles querem aprovar o texto do Paulinho da Força, que ainda ontem disse o quê? Que o ex-presidente Jair Bolsonaro está fora da anistia. Até hoje ele não apresentou o texto. É uma das formas de estar ali segurando protocolarmente essa pauta e não colocar no colo essa bomba numa reunião de líderes que vai ter a responsabilidade de pautar ou não. O Centrão, nesse momento, não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal. E ainda que o PL garanta que não vai colocar aquela emenda, aquele destaque, após a aprovação do texto do Paulinho da Força, e essa emenda tem o poder de mudar o texto para uma anistia ampla, geral e irrestrita, o Centrão não confia que o PL não vai apresentar esse destaque. É por isso que eles nunca pautam a anistia, porque eles temem que o PL apresente o destaque, e aí os parlamentares do centro, digamos assim, vão ficar constrangidos em ter que votar pela anistia, e não querem, obviamente, se indispor com o Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo. É por isso que até hoje a anistia não foi pautada. Então, a partir do jantar de ontem, obviamente, vão sentar e conversar ali com os principais atores políticos, e aí entra também Davi Alcolumbre, amigo do presidente Lula. Brigaram nesse momento, mas é aquela briga de amigos, de irmãos, que daqui a pouco já estão se afagando novamente. E agora a gente vai acompanhar, porque nós só temos 2 semanas, Daniel. Daqui a pouco entra o recesso parlamentar. Pois é, já são 3 meses no aguardo desse relatório de Paulinho da Força, não é, Berenice? E já que você comentou a respeito de Flávio Bolsonaro, vamos recuperar aqui o que ele disse, porque afinal de contas ele começou a semana tentando ampliar esses apoios para o seu nome na disputa presidencial do ano que vem. Em entrevista à Record, na noite de domingo, o senador causou uma certa surpresa depois de dizer que teria um preço para desistir da candidatura. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país, e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O projeto da anistia. Pois é, Berenice Leite, o senador também falou do projeto que trata da anistia, do qual você falava há pouco, e da elegibilidade do pai dele, o Jair Bolsonaro. Eu vou colocar mais um trecho para a gente ouvir e você comenta na sequência. Além de anistia, você tem que ter o Bolsonaro nas urnas,
O Brasil não é mais uma democracia plena, está a passos largos a caminho do que aconteceu em outros países autoritários, como na Venezuela, onde os opositores políticos do governo de plantão são tornados inelegíveis por atos antidemocráticos, são presos ou são assassinados. Então eu tenho que dar graças a Deus porque ainda tenho meu pai vivo, porque tem famílias dos perseguidos do Rio de Janeiro que nem isso tem mais. O seu ente querido já morreu, como é o caso do Clezão. E a gente não pode continuar de braços cruzados como se estivéssemos indo, um boi indo para um abatedouro sem poder fazer nada. Berenice, ao que tudo indica, para demonstrar força política, ele fez um leve aceno também aos mais de quase 60 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro lá em 2022. Com certeza, Daniel. Vamos lembrar que a diferença no resultado das urnas foi mínima, né? Foi ali de menos de 2% entre o ex-presidente, o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente, no caso, o Lula. Uma diferença muito pouca, que foi contestada e motivo, inclusive, de receberem uma multa no valor de 22 milhões de reais. Afinal, num país que não é democrático, ai de você contestar o resultado das urnas eletrônicas, não é mesmo? E quando ele se refere a esses 60 milhões de pessoas, é justamente por isso, porque nós estamos vivendo numa falsa democracia. Não há como você dizer que é um país democrático, sendo que nós temos o principal líder da direita condenado hoje a mais de 27 anos de prisão. E eu queria destacar porque hoje é o Dia Internacional de Combate contra a Corrupção, dia 9 de dezembro. E nós não estamos falando de um ex-presidente que está condenado a uma sentença praticamente perpétua, já que ele tem 70 anos de idade, por ter feito uma reunião com ministros, com embaixadores, melhor dizendo, para questionar e para trazer pontos ali que poderiam melhorar justamente o nosso processo eleitoral. Ou por ter participado também, um dos motivos pelos quais ele ficou inelegível, foi ter participado, subido em um caminhão no dia 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Então é isso que acontece em países que não há uma democracia de verdade. Eles tiram os opositores da jogada. Foi assim na Venezuela, com Maria Corina Machado, e em outros países que eu nem vou aqui citar todos eles, porque são muitos, onde opositores, né, com grandes chances de vencer as eleições, sofreram atentados. Com Jair Bolsonaro, a facada mal sucedida, como bem disse ali, um dos principais atores políticos do Partido dos Trabalhadores, acabou deixando ainda mais forte e vencendo as eleições em 2018. Mas o fato é que realmente o que nós estamos presenciando nesse momento não é uma democracia. E vou mais além. A candidatura de Flávio Bolsonaro também pode ser sabotada, né? Vamos lembrar aqui que ele pode ser o próximo a se tornar inelegível. O próprio processo ali que culminou na prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro cita a vigília convocada pelo Flávio. Então, assim, por muito menos, nós vimos que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu, né, os seus direitos políticos. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer, porque nesse momento o Centrão tenta ali uma queda de braço, né, tenta emplacar o seu candidato, que o preferido a gente sabe que é o nome de Tarcísio de Freitas, mas o que nós temos hoje é o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro e que é a última cartada, pelo menos nesse momento, que ele tem que usar ao seu favor. Porque o que o Centrão quer? Eles querem os votos do Bolsonaro, mas não querem dar a anistia. Aí não dá para negociar. Pois é, e Flávio Bolsonaro, Berenice, também disse que o projeto de governo dele é voltado contra o PT e contra a corrupção, já que você falou que hoje é o Dia Internacional de Combate aí à Corrupção. Vamos ouvir o que ele disse. O nome Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência do Brasil, está colocado e não sai. Então agora é o momento de a gente ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT, porque todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo do PT, com tanta corrupção, com tanta incompetência, e a gente vai colocar na mesa, com muita transparência, com quem quiser caminhar junto conosco, projetos que vão na linha de endurecimento de lei penal,
de redução da maioridade penal, não dá mais para aceitar, Nolasco, menores de idade metendo arma na cabeça de mulher para roubar a bolsa dela no meio da rua, e se aquele menor não gostar da cara dessa moça, ele dá um tiro nela e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido, com a certeza que ele não vai ser preso. Então vai ser um projeto muito simples. Pois é, Flávio Bolsonaro busca apoio e união da direita contra o PT e contra a corrupção, Berenice. E que sempre foi a bandeira de Jair Bolsonaro, né? Ainda quando ele era apenas um deputado do baixo clero no Congresso Nacional. Combate à corrupção, vamos lembrar também que foi um governo que enxugou o número de ministérios, que diminuiu índices de violência, diferente do que nós estamos acompanhando, né? Inclusive, nessa última semana foi divulgado aí os últimos dados relacionados a feminicídio, que cresceram drasticamente de 2023 até os dias de hoje, ou seja, no governo Lula. E sem contar com a parte econômica, né? Nosso Brasil, o nosso país hoje vive uma crise fiscal enorme, né? Aumento de impostos, algo que no governo anterior nós vimos, na verdade, foi um crescimento de micro, de pequenos empreendedores, porque era um governo que dava possibilidade para o brasileiro poder crescer, né, financeiramente. Diminuiu drasticamente, então, os números das contas públicas, tentou ali privatizar, inclusive, os Correios, mas não deu tempo, e agora a gente está acompanhando o que está acontecendo com essas estatais, né? Os Correios, inclusive, patrocinando eventos do presidente Lula, né, que atua praticamente já como numa pré-campanha para 2026 e usa da máquina pública para poder se autopromover. Então, assim, está tudo errado nesse momento. Nunca apresentou um projeto com políticas públicas. E é justamente o contrário que vem acontecendo agora já no caso do senador Flávio Bolsonaro, que sentou para conversar não só sobre anistia, mas sim para deixar muito claro qual é o projeto deles se vencerem as eleições e assumirem de volta o comando do Brasil a partir de 2027. As pautas que eram ali legítimas de Jair Bolsonaro certamente ficam garantidas, tendo ali o seu filho como sucessor. Agora, vai dos partidos de centro avaliarem o que é que vale a pena. Volto a frisar. Ou eles apoiam, né, a direita do bolsonarismo, ou eles têm aí apenas uma terceira via e não chegam sequer no segundo turno para o ano que vem, Daniel. Esse é o desenho político no momento.